da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Até aí. Levanta a cabeça, irmãos, olhem para cá. Essa besta é a segunda besta. O Apocalipse fala de 2 bestas, esta aqui é a segunda. E a segunda besta sai da terra. E a Bíblia diz que ela tem 2 características muito interessantes. A primeira é a aparência de cordeiro. E a segunda, voz de dragão. Já pensaram nisso? Aparência de cordeiro e voz de dragão. Na descrição dessa besta, nós temos o cordeiro e o dragão. Viram aí? Só que, quando a Bíblia fala do cordeiro e do dragão nesse texto, diz que essas 2 características são da besta. Ou seja, a besta tem dupla personalidade e tenta enganar e confundir as pessoas. Por isso tem aparência de Jesus, mas é o diabo. Aparência de bem, mas é mal. Aparência de cordeiro, mas é dragão. Olha, já viu falar por aí de alguém que parece que é bonzinho, mas na verdade a pessoa é terrível? Já ouviu falar de alguém que era amigo de uma outra pessoa ou amiga e depois traiu aquela pessoa? Já ouviu falar de alguém que na igreja veste uma pele de cordeiro e durante a semana veste uma pele de lobo? Já ouviu aquela pessoa que na sua frente é seu amigo e por trás é seu inimigo? Já ouviu falar de alguém que dá um tapinha nas suas costas e sorri para você e por trás fala mal de você? Já ouviu por aí pessoas que vivem a situação dessa segunda besta aqui, que tem a aparência de cordeiro e fala como um dragão? Pois é, esse é um problema. Jesus diz que só existem 2 caminhos, mas notem que existem pessoas tentando viver assim. A aparência de cordeiro, de cristão, de cristã, de servo de Deus. Gente que aparentemente é cordeiro, mas na verdade não é. É dragão, é lobo. Esse é um problema sério. E eu vou chamar a sua atenção agora para outras coisas complicadas, mas importantes. Na Bíblia nós encontramos, por exemplo, lá em Isaías 14, uma frase assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Lembra desse texto? Esse texto está em Isaías 14, versos 12 e 13. Diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple e tal, tal, tal. Isso está em Isaías e está também em Ezequiel. Essa estrela da manhã, que caiu do céu, de Isaías 14, é Satanás. Não é verdade? É Satanás. Só que, quando você vai para Apocalipse, você descobre lá em Apocalipse assim, ó, que Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Percebe? Em Isaías, a estrela da manhã que cai do céu é o Satanás. Em Apocalipse, a brilhante estrela da manhã é Jesus Cristo. Então, a expressão estrela da manhã, em um contexto se aplica a um e em um contexto se aplica a outro. Estranho isso? Sim, é estranho. Mas mais estranho ainda é o que nós vamos falar agora. Você vai, por exemplo, para 1 Pedro capítulo 5, e lá diz assim: eis que Satanás anda em derredor, bramando como um leão para tentar devorar. Não é assim que diz lá? Procurando alguém para devorar, como um leão. Você vai em Apocalipse, e Apocalipse diz assim, que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Percebe que num texto, Jesus é o leão. Em outro, Satanás é o leão. Estranho, não é? Veja mais. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é a serpente na Bíblia, todo mundo vai dizer, é Satanás. E está certo. A serpente representa o mal, sem dúvida. Mas tem um outro texto que nos impressiona. E esse outro texto foi pronunciado, foi dito por Jesus. Jesus estava conversando com Nicodemos uma noite, lá em João capítulo 3, e Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando eu for levantado na cruz, a todos atrairei a mim. Você vê a comparação que ele faz? Em um texto, em uma parte, a cobra representa o inimigo,
Mas numa outra parte, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E aí parece que você parece uma confusão. Você diz, bom, num lugar é Jesus, no outro é Satanás. É isso mesmo. A tentativa do inimigo é confundir as pessoas e tentar imitar Jesus e até tomar o lugar de Jesus. A Bíblia chega a dizer assim, que o inimigo dizia no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13, e verso 14, verso 12, 13 e 14. Veja, ele diz, e serei semelhante ao Altíssimo, a tentativa de querer ser igual a Deus, ou a Jesus. Não dá para servir a dois senhores, não dá para ter cara de cordeiro e ser um dragão, não dá para ser como a besta do Apocalipse, não dá. É impossível. Por isso, só existem dois caminhos. Apocalipse 12, Apocalipse 17. Caminho estreito, caminho largo. Luz e trevas. Deus e o diabo. Abel e Caim. Davi e Golias. Cordeiro e dragão. Como nós já vimos. E por aí vai. De toda essa história de dois caminhos, o que mais me impressiona é o que aconteceu na cruz do Calvário. Pois na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava na cruz do meio, na cruz principal. Na direita e à esquerda, dois ladrões. Esses dois ladrões, o Dimas e o Gestas, eles representam também os dois caminhos. Os dois ladrões. Jesus morreu entre os dois. E aqueles dois homens estavam tão próximos de Jesus. A distância de Jesus para esse aqui e a distância de Jesus para esse outro era a mesma. Jesus estava tão perto desse quanto estava tão perto desse. A distância era a mesma. E as palavras ditas por Jesus também foram as mesmas. O cenário era o mesmo. A montanha era a mesma. Tudo era o mesmo. Só que um aceitou e o outro rejeitou. Um disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro disse, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Pois é, esses dois homens, a história deles, o que a Bíblia fala sobre os dois, é para nós uma lição. A lição é muito grande, eu vou destacar só um ponto. Nessa noite, Jesus está no meio de nós. Amém. E a distância de Jesus, para mim, é a mesma para você. Jesus não está mais perto dele do que dela. E não está mais perto dele do que dele. E não está mais perto daquele rapaz do que daquele outro. Jesus está perto de todos. A distância é a mesma. Jesus não gosta mais de um do que do outro. Jesus não ama mais um do que o outro. Não. Ele ama todos da mesma maneira e está perto de todos da mesma maneira. O problema é que as pessoas reagem diferentemente. Uma age de um jeito e a outra pessoa age totalmente diferente. Aí que está o problema. Quando Jesus voltar, muitas pessoas que estiveram na mesma igreja, perto de Jesus, ouvindo as mesmas palavras de Jesus, umas serão salvas e outras não serão. E às vezes nós não entendemos como que este foi e esse não foi, se os dois estavam na mesma igreja. E se os dois tinham a Bíblia na mão, e se os dois estavam ouvindo as mesmas palavras. Isto que aconteceu com o Dimas e o Gestas, ali na cruz do Calvário. Sim, irmãos, esses dois caminhos de Apocalipse 12
e Apocalipse 17 deve nos levar a uma profunda reflexão. Será que estamos vivendo de acordo com o caminho de Deus? Ou será que estamos tentando servir a dois senhores? Nessa noite temos que tomar uma decisão. No mundo inteiro, irmãos, em toda a face da terra, Deus tem os seus filhos, Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo, em toda a face da terra. Mas também em toda a face da terra, existem aqueles que não servem a Deus e não são de Deus. Eu convido você agora a ler comigo um texto que vai